Paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth. Vamos dar continuidade ao livro de Ruth, pela graça do Senhor. Ruth, capítulo 2. Como nós temos feito com praticamente todos os livros, expostos aqui na congregação, nós sempre optamos por recapitular aquilo que nós já vimos até o dia do próximo sermão. E nós fomos abençoados pela vida do nosso pastor, reverendo Ricardo, pela vida do nosso irmão Vitor também, que trouxe as pregações anteriores no livro de Ruth. E nós vamos relembrar sobre o que nós vimos até aqui. O pastor Ricardo ele iniciou o livro de Ruth trazendo a introdução do livro, introduzindo alguns personagens, e nós vimos que o momento que acontece, ali estava no tempo dos juízes, houve fome na terra, ali no verso 1, no capítulo 1, e o homem de Belém de Judá saiu da terra de Belém para habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Nós vimos no verso 2 que esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Vimos que ele saiu da terra do pão, Belém, como nós vimos o significado do nome de Belém, porque Belém não tinha pão. Por causa do juízo de Deus para com Israel, eles estavam passando fome. E nós vemos que o pastor Ricardo trouxe isso. Elimeleque, até mesmo de modo a buscar o sustento da sua família no contexto de fome, até justificável em certa medida, mas ele não confiou no Deus de Israel. Ele foi buscar abrigo, buscar refúgio não nas asas do Senhor, mas ele foi a Moabe. Ele foi, assim como Ló e Abraão sendo guiado por fé, escolheu o caminho oposto de Ló, e nós vimos as consequências de Ló. Inclusive consequências que geraram os moabitas, que é fruto do incesto de Ló com as suas filhas. E nós vimos aqui também Elimeleque sendo guiado, de certa forma, também por vista e não por fé. E nós vemos que ele levou a sua família para buscar pão, para buscar alimento, para buscar, de certa forma, o sustento da sua família, e o que ele encontrou lá foi morte. Porque ele morreu, os seus filhos morreram, e Noemi, a sua esposa, ficou sozinha com as suas noras, esposa de seus filhos. Nós vimos então que Noemi, no final do capítulo 1, se encontra amargurada por conta disso. Ela estava entendendo que esses eventos catastróficos que estavam acontecendo na sua vida, onde ela havia perdido seus filhos e perdido seu marido, naquela época estando sozinha, sem um representante masculino da sua família para trazer o sustento, o amparo e a segurança, ela se viu como uma pessoa amaldiçoada pelo Senhor. E ela não poderia mais dizer que ela era bendita. E nós vimos que quando ela chega, adiantando mais um pouquinho, quando ela chega de volta a Belém, porque elas saíram para retornar a Belém, nós vimos que nessa saída, o irmão Vitor trouxe que Ruth agiu de modo contrário àquilo que era exigido dela, porque o que é esperado de uma mulher que agora não tem mais o seu marido é que ela não se apegue à sua nora, mas se volte para a sua família, volte para o seu pai, volte para a sua mãe e fique na sua terra, Moabe. Mas ela age totalmente contrário àquilo que é esperado naturalmente. E nós vemos que ela demonstra o seu amor, o seu afeto e sua lealdade a Noemi. E não somente isso, uma confiança, uma moabita, terra pagã de Moabe, demonstrando uma confiança no Deus de Israel. Porque ela assume esse compromisso de estar com Noemi onde quer que ela esteja. E o interessante na narrativa, porque o escritor de Ruth, provavelmente ali no período do reinado de Davi, porque no final, fechando o livro, vai mencionar Davi, então é alguém que está durante o reinado de Davi ou posterior a Davi, não antes. Alguém está contando a história dos ascendentes do rei Davi, dos ascendentes de Cristo, porque Cristo é da linhagem de Davi, o Messias. E nós vemos como esse autor de Ruth, que nós não sabemos o nome, ele tem
um estilo literário que prende a nossa atenção. O estilo literário do livro, um estilo de narrativa, como já foi trazido aqui, é como se fosse uma novela. Cada hora vai sendo introduzidas cenas, e as cenas que vão sendo introduzidas, despertam em nós a curiosidade. Assim como quando a gente acompanha uma série, e aquele episódio terminou, a gente já quer colocar o próximo episódio. E o estilo literário de Ruth é assim. O pastor terminou no verso 6 e nós já ficávamos esperando a continuidade. O irmão Vitor trouxe a continuidade e encerrou o capítulo 1, trazendo agora um cenário onde Noemi chega junto com Ruth a Belém, a Jerusalém, a terra do pão, a Belém, terra do pão. E agora, o que será dessas duas? Chegaram desamparadas, sem marido, sem filhos. E nós ficamos esperando. Qual o próximo capítulo disso? E nós vamos ver o próximo capítulo justamente hoje. O que sucederá com essas mulheres? E nós veremos que um novo personagem será introduzido aqui, chamado Boaz. Ele até agora não apareceu na narrativa. E ele vai aparecer aqui hoje. Nós vamos ver quem é Boaz e esse primeiro encontro entre Boaz e Ruth, que nós vamos ver que vai gerar um casamento lá na frente, né? Um spoiler de um livro já milenar, né? Que nós vamos ver que vai gerar o casamento, e como o irmão Vitor trouxe, o pastor Ricardo também, nós vamos ver que o pai de Davi, né, o avô de Davi, é fruto dessa união, né? Jessé, que nós vamos ver mais à frente em outra oportunidade. Vamos ler então o capítulo 2 de Ruth. Assim diz o capítulo 2, ele inteiro, tá, irmãos? Até o 23. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por causalidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhes disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado,
Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora: Ruth, bom, será minha filha minha, que saiais com as servas dele, para que noutro campo não te moleste. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Até aqui, irmãos. Nós vemos já no começo do capítulo 2, como foi antecipado aqui, que há uma introdução de um personagem. Interessante que Boaz aqui ele ainda não entrou em cena. É o narrador que está apresentando Boaz. O narrador, antes de Boaz entrar em cena, o narrador já está antecipando. Vai vir alguém que vai entrar em cena nessa história, chamado Boaz, que não é uma pessoa aleatória. Esse Boaz, ele é parente de Alimeleque. Ele é parente do falecido Alimeleque, da família de Alimeleque. E ele é senhor de muitos bens. Uma pessoa rica. Alimeleque, uma pessoa rica, da família de Alimeleque, chamado Boaz. E ele prossegue. O narrador falou isso e volta a contar a história, entrando em cena agora novamente, Ruth. E o narrador novamente coloca Ruth, a moabita. Se nós repararmos o tempo todo, nós já sabemos quem é Ruth. Nós sabemos que Ruth é de Moabe. Nós sabemos que Ruth é moabita. Qual a intenção do narrador estar toda hora repetindo que Ruth, que nós já sabemos quem é a moabita, que nós já sabemos que ela é moabita, que é de Moabe. Há uma intenção por trás do narrador, por trás do escritor. A ideia aqui, irmãos, é que nós não venhamos esquecer que Ruth é estrangeira. O autor do livro tem em mente o fato de que seus leitores, os destinatários desse livro, não se esqueçam de que Ruth, que vai ter um papel importante, está tendo um papel importantíssimo no desenrolar da história, que vai estar conectado com o rei Davi, ela era uma estrangeira. Ela era uma moabita. E nós vemos então Ruth entrando novamente em cena, conversando aqui com Noemi. E nós vemos que ela pede a Noemi que ela possa rebuscar, apanhar espigas. Que termo é esse? Rebuscar. Rebuscar é a prática de você procurar, né? Uma prática que tinha ali na zona rural, acredito que ainda tenha, mas aqui era muito evidente no Antigo Testamento. A ideia de rebuscar é a ideia de que os segadores iam à frente colhendo, e geralmente o que eles colhiam ficavam restos para trás, porque eles tinham aquele horário, eles iam recolhendo e ficavam restos de grãos, restos de trigo. E rebuscar é justamente os pobres e os necessitados que vinham atrás catando aquilo que havia sobrado. Eles rebuscavam as sobras do que os segadores estavam colhendo. E veja, mais uma vez Ruth nos surpreende. Ruth tomou uma decisão lá atrás, no capítulo anterior, que nos surpreendeu. Deixar pai e mãe, deixar sua terra e seguir Noemi. Correndo o risco de não ter mais um casamento, correndo o risco de não ser mãe, mas buscando ser leal com a sua sogra Noemi. E mais uma vez ela nos surpreende, porque ela estando em casa, ela não aceita o fato de ficar em casa parada. Ela entende que existe uma necessidade da família. Ela entende que ela e a sogra precisam comer. Elas entendem que não há homens no lar. O marido de Ruth morreu. O filho de Noemi morreu, os filhos. O marido de Noemi, sogro de Ruth, também faleceu. Só tem as duas. Provavelmente Noemi aqui uma senhora.
não tendo condições de trabalhar. E nós vemos mais uma vez Ruth demonstrando a sua lealdade, demonstrando a sua proatividade. Ela não fica passivamente em casa esperando cair do céu o pão, mas ela pede como um ato de submissão à sua sogra, entendendo que ela é superior a ela. Ela pede à sua sogra autorização para ir rebuscar, para ir aos campos, buscar o que colher, para apanhar espigas atrás daquele que viesse a favorecê-la, já que era necessário que caísse, né, na terra. E aqui nós vemos que ela sai da sua terra, sai da sua casa, vai aos campos, e é interessante aqui porque o ato de ir ao campo, pelo fato dela ser uma mulher, que por si só já atraía grandes perigos, e ainda mais pelo fato de ela ser uma estrangeira em Israel, cujo perigo multiplicava, nós vemos a coragem de Ruth. Porque mesmo diante desse perigo, ela decide sair atrás do alimento, atrás de rebuscar. Ela tem essa autorização. E aqui nós devemos conectar, nós vimos isso no estudo da semana passada do 8º mandamento, não furtarás. Nós vimos que existia na lei de Deus em Levítico o dever dos ricos, dos donos de propriedade, em não cercar as suas propriedades para que os pobres e necessitados pudessem colher do excesso do fruto, da colheita. E nós vemos isso lá em Levítico 19, verso 9, se os irmãos puderem abrir, porque o escritor ele não fala aqui para nós, mas provavelmente ou Ruth ouviu da sua sogra sobre essa lei, ou ela já tinha ouvido do seu marido sobre essa lei que existia em Israel, sobre os donos de terra não poderem impedir que os pobres e necessitados entrassem lá para colher do excesso do fruto. Então, Ruth, quando pede essa autorização, ela já sabia de antemão que existia um direito dos estrangeiros e dos pobres de irem rebuscar. Era um direito. Era o dever dos ricos, da parte do Senhor, permitir isso. E quando nós vamos lá em Levítico 19, verso 9, vai dizer assim, ó: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás a quem? Ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O amor ao próximo está no Antigo Testamento. Cristo não inaugura isso. Levítico, amor ao próximo. Uma preocupação com os necessitados e aqui também com os estrangeiros que geralmente estão numa situação de necessidade também. E é importante nós lembrarmos aqui, irmãos, porque ao ler sobre rebuscar, eu até anotei aqui para nós diferenciarmos, o que a lei de Deus está trazendo aqui não é algo que legitima a invasão de terras. Tá? Isso está longe de legitimar movimentos que invadem terra, que se apropriam do fruto e buscam democratizar toda a propriedade. Não é isso. O proprietário, segundo a lei, continua proprietário da terra. O proprietário, segundo a lei de Deus, continua devendo colher o principal do fruto da terra. Contudo, há um cuidado desse rico para com os pobres que podem colher aquelas sobras. Tá? Então, essa passagem aqui de Levítico não legitima a invasão de terras. Okay? Boaz continua sendo o dono da terra, invadir aquela terra e se apropriar dela continua sendo furto, quebra do 8º mandamento. E o que nós temos aqui é uma lei que vem gerir o cuidado dos mais ricos para com os mais pobres e necessitados. Tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não podemos achar que o ato de rebuscar esse direito permite hoje em dia as pessoas invadirem terra e se apropriarem das terras dos mais ricos. Tá? Não é isso que a lei de Deus traz. Então, voltando, nós vemos aqui, então, o exemplo de lealdade, de coragem e de trabalho por parte de Ruth, essa proatividade de Ruth. E uma outra coisa que nós vemos que o pastor trouxe na introdução é novamente a providência divina se mostrando na história. Ruth está no campo. Quando nós vamos imaginar aquele cenário, nós temos que os campos ali eles não eram cercados. Então, numa determinada área poderia existir parte de campos
de vários proprietários diferentes, como se fosse um emaranhado, um retalho de colchas, né? Com costuras diferentes. Aqui é a ideia, ela está em um campo e o texto vai dizer que por casualidade, ela estava em um campo, ela passa a entrar no campo que pertence a Boaz. E quando o escritor fala de casualidade, ele não está anulando a soberania e a providência de Deus, porque a soberania e a providência de Deus, como o pastor trouxe, como o irmão Vitor trouxe, ela está evidente no texto. O propósito do livro de Ruth é demonstrar justamente o Deus soberano, o Deus da providência, um Deus que está preparando toda a história, está tirando do caos, do sofrimento, um casamento da onde Davi virá e da onde a linhagem de Davi virá o Messias, o Salvador de Israel. Nada é aleatório no livro. Tudo está conectado. Quando ele fala de casualidade, ele está querendo dizer para nós que não houve uma intenção de Ruth. Ruth não foi intencionalmente até o campo de Boaz, porque nós vimos que Boaz ainda não entrou em cena. Ele foi apresentado pelo narrador, mas ele ainda não está em cena. Ruth não conhece Boaz. Noemi não falou sobre Boaz para Ruth. Então ela, na casualidade, sem intenção, mas dentro do governo do Senhor, dentro da soberania de Deus, dentro da providência divina, ela entra no campo de Boaz. E ali a história agora vai ter um novo desenrolar. Porque Noemi, que entra nesse campo, ela entra e ela pede para trabalhar, ela é favorecida pelos servos de Boaz, e nós vamos ver a partir do verso 4 em diante, que esse personagem chamado Boaz, que ainda não entrou, agora ele vai entrar em cena. Agora ele entra em cena e vai conhecer Ruth. Então podemos dizer que esse capítulo agora é o primeiro encontro entre Ruth e Boaz. E nós vemos a partir do verso 4 que Boaz ele estava em Belém, voltando, veio de Belém, ou seja, da cidade, voltando para a zona rural do campo. E ali nós vemos um homem que agora entra em cena, esse personagem chamado Boaz, como um homem benevolente, como um homem que não se coloca como superior em dignidade dos seus servos. Ele chega da terra, ele chega de Belém, chega do trabalho, ele vai até os seus servos, e o que ele fala? Qual é a primeira coisa que ele fala? O Senhor seja convosco. Ele é uma pessoa de bom trato, uma pessoa benigna, uma pessoa que trata bem o próximo, entende a importância de tratar o seu semelhante com dignidade. Ele não se coloca como um rico, distante, sobre os seus subalternos, mas ele já apresenta com bondade e misericórdia, o Senhor seja convosco, e eles respondem, o Senhor te abençoe. E ali Boaz pergunta a um servo encarregado, quem é essa moça? Porque ele chega ali na sua terra e vê uma pessoa diferente. Quem é essa moça que está aqui? De quem ela é? Provavelmente poderia ser uma escrava que estava ali. De quem ela é? Ela pertence a quem? E aí nós vemos que o servo ele resume a história que nós já vimos e conta para Boaz que ela era aquela moça moabita. E aqui nós vemos que a cidade já estava sabendo sobre Noemi. Elas foram recebidas, nós vimos no capítulo 1. Ela pediu para não chamar ela mais de Noemi, mas sim de Mara, porque a vida dela agora era amarga. Ela não tinha encontrado benevolência da parte do Senhor. Então o nome dela deveria ser chamado agora Mara. E nós vemos que esse desenrolado que aconteceu com essas mulheres chegou à cidade, inclusive os servos de Boaz estavam cientes disso, sabedores disso. E eles contam quem é essa moça, a moabita que veio da terra com Noemi, da terra de Moabe. E aí ele resume aqui falando que ela pediu para poder rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde a manhã. Ela estava desde cedo. Ele fala aqui, a menos um pouco que esteve na choça. A choça aqui é um casebre. Tá? Um casebre. Ele estava em algum casebre, ele é dono de várias propriedades. Ele estava em algum casebre lá em Belém. E nesse meio tempo, Ruth chegou na sua propriedade e agora ele estava retornando. E esse Boaz, ele se apresenta como uma pessoa bondosa, como um homem compassivo, ou seja, que tem compaixão para com ela. Nós vemos no verso 8 em diante que ele, pela primeira vez, ele dirige a palavra a Ruth. E veja a forma como ele fala com Ruth. Ele já dirige a uma mulher estrangeira que estava
colhendo no seu campo, fruto do trabalho dos seus servos, mas que era direito dela, e ele poderia censurá-la, ou poderia ignorá-la, poderia agir de modo a dar um certo desprezo. Sabe quando uma pessoa ela não fala claramente com a outra, mas a presença daquela pessoa incomoda e ela começa a agir não verbalmente, mas bem claro que ela está incomodada com aquela situação, de modo a deixar bem evidente o desprezo dela e a pessoa se sinta mal e saia daquele ambiente? Ele poderia agir assim. Ele poderia não falar claramente porque era um direito da estrangeira, mas ele poderia fazer com que todo o ambiente trouxesse censura para Ruth. Mas não é isso que ele faz. Verso 8, ele chama ela de filha minha. Olha a caridade com que ele se direciona a uma estrangeira, uma moabita. Filha minha, não vais colher em outro campo. Boaz se coloca como um homem que está preocupado com a vida de Ruth. Ele está preocupado com a vida dessa mulher, uma mulher estrangeira, que poderia encontrar muitos perigos em outros campos. E nós vemos que agora Boaz, ele coloca aqui para Ruth que ela deve ficar e colher aqui, não em outro lugar. Porque aqui, na minha terra, você terá abrigo. Você terá segurança. Como ele diz, não dê ordem aos servos que não te toquem. Era evidente o risco que Ruth estava passando e sofrendo ao estar no campo como mulher estrangeira. Ela poderia, irmãos, ter sido violentada. Ela poderia ter sido agredida. E toda a cena vai demonstrar isso. Toda a cena vai apontar para isso. O perigo que Ruth estava passando. Mas ela encontra generosidade, ela encontra compaixão, ela encontra bondade por parte de Boaz. Então, ao ouvir isso, ao ouvir essas palavras de Boaz, a reação do verso 10 de Ruth é de inclinar o rosto em terra. E ela questiona: como você me favorece, sendo eu uma estrangeira? Nós estamos no Antigo Testamento. Havia ainda, antes de Cristo, o muro da inimizade, o muro que fazia separação entre Israel e todas as demais nações. Havia uma dignidade, não na questão criacional, mas de relacionamento com Deus. Deus tinha um pacto com o povo de Israel. O povo de Israel tinha os oráculos de Deus e eles estavam numa condição de privilégio em relação às demais nações, que estavam sem Deus no mundo. A lei de Deus fazia separação. As leis cerimoniais faziam separação entre Israel, o povo de Deus, e também os estrangeiros. Mas Deus não deixou de exercer misericórdia e bondade para com os estrangeiros. E nós vemos que Ruth é uma figura, um apontamento do chamamento de todos os gentios em Cristo, descendente de Ruth. Ruth, uma estrangeira, uma moabita, Deus está, por meio da vida dela, apontando que haverá um momento onde Ruth não será minoria, haverá um momento onde se cumprirá a promessa, e agora todas as nações serão chamadas para pertencer ao povo de Deus. E em Cristo se cumpre isso. No sangue de Cristo, o muro da inimizade é derrubado. E de dois povos, Deus faz um só. Nós seríamos gentios, e hoje somos parte do povo de Deus, porque Cristo que pertence a toda essa história do tapeceiro, que está nesse emaranhado de fios, muito aleatório para quem está vivendo aqui, mas para nós que temos a revelação, um tapete já pronto, um tapete lindo, onde vemos que Cristo, o Salvador, descende dela, de Noemi, de Ruth, a moabita. Olha a beleza da história que Deus está escrevendo. Deus, o autor de todas as coisas, o grande escritor, um exímio escritor, um excelente escritor. E nós devemos degustar essa história, porque Deus escreveu de forma a nos trazer essa degustação. Ela é para ser contada como uma narrativa, como uma história que está comunicando alguma coisa para nós. E muito mais nós que estamos vivendo pós-Cristo, que temos a revelação do Filho, do descendente de Davi. E nós vemos então
que Boaz, no verso 11, ele responde a Ruth e fala da virtude de Ruth, porque ele diz assim: bem me contaram tudo o que você fez. Eu já estou sabendo do que você fez, do seu ato de lealdade com Noemi, deixando pai e mãe, deixando a terra de onde nasceste, para vir aqui, acompanhando a sua sogra Noemi. Ele está sabendo de tudo isso. E ele diz que isso é uma virtude. Isso é uma virtude. Tanto que é uma virtude que no verso 12 ele vai dizer que o Senhor retribua a você o teu feito. Isso que você fez, muitas não fariam. Você deixou a sua terra, deixou pai e mãe, e você buscou refúgio em Israel. Veja, irmãos, olha a história como um todo. Nós temos o início do capítulo 1, Elimeleque, um israelense, um judeu, que não buscou refúgio em Belém, não buscou refúgio na terra do Senhor, seu Deus, mas foi para Moabe, terra dos pagãos. E nós temos uma moabita pagã, que está saindo da sua terra e fazendo o caminho inverso que Elimeleque fez com sua família. Ela está buscando refúgio em Israel. Ela está buscando refúgio na casa de Deus. E Boaz ressalta isso. Boaz não deixa isso passar. Ele diz: seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Veja as palavras de Boaz. As palavras de Boaz. Ele está dizendo que você está no lugar certo. Você peregrinou agora corretamente, porque onde você está, você vai encontrar refúgio nas asas do Senhor. Uma figura muito usada pelos salmistas e pelos poetas de Israel. A figura de Deus como uma mãe, uma ave que protege seus filhotes debaixo das suas asas. E o que Ruth responde no verso 13? Ela não consegue entender o tamanho do favorecimento que ela tem encontrado por esse até então estranho chamado Boaz. E ela fala que recebeu consolo dele. E não somente consolo, ela recebeu palavras que falaram ao coração dela. Ou seja, foi tocado no coração o que Boaz falou. Foi tão profundo que ela sentiu no coração as palavras de Boaz. Nós vemos aqui a generosidade desse homem. Olha como ele lida com uma mulher estrangeira. E todo o trato dela, com ela, nós vemos no verso 14 diante, que ele chama ela para sentar à mesa junto com os segadores, e nós temos ali um grande banquete. De tal forma que ela come ainda sobejou, ou seja, ainda sobrou do que ela comeu. Nós vemos o tratamento de Boaz desse homem. E no verso 15 nós vemos também, ela se assentou, verso 14, ela comeu dos grãos tostados de cereais, ela comeu e se fartou, ainda sobejou, verso 15, levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos. Ela está focada em trabalhar. Ok, tive uma conversa, falaste ao meu coração, exerceu misericórdia para comigo, me alimentei, sobejou, estou farta, mas eu não esqueci o porquê que eu estou aqui. Eu estou aqui para trabalhar, porque eu preciso levar o alimento para minha casa. A Noemi está em casa esperando. E ela volta para trabalhar. E aqui nessa cena nós temos Ruth saindo do cenário e agora Boaz chamando os seus servos para conversar. Então Ruth não está mais presente nessa cena. Ela saiu e agora Boaz chama um dos seus servos, dá ordem aos servos, dizendo: até entre as gavelas deixai acolher e não censureis. O que eram gavelas ou gavelais, né? O que eram isso? Era aquele punhado. Era um punhado. Então, eles colhiam do trigo ali, do fruto, e faziam punhados. Então, veja, o ato dele permitir Ruth colher na terra era mais do que um dever dele, porque a lei de Deus já falava sobre rebuscar. Então, a generosidade dele não era tão evidente pelo fato de permitir ela estar ali como uma estrangeira e pobre, colhendo do resto. Mas ele vai além, ele demonstra e prova a sua generosidade. Porque não somente do que caiu no chão,
mas do próprio punhado da gavela, ela poderia colher. Ela poderia pegar da própria gavela que estava juntado e colher. E não somente isso, verso 16, mas de forma intencional ele dá ordem para que os seus servos também deixem que ela apanhe o que está atrás. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixais. Ou seja, não somente aquilo que ficou, mas intencionalmente ele dá ordem. Olha, você tira e vai deixando para que ela tenha mais do que colher. E aqui fica provado a generosidade e a bondade de Boaz, que até então poderia estar cumprindo apenas uma ordem de Deus, mas ele vai além com seu cuidado com Ruth, com cuidado ao próximo. Ele vai além. Ele dá uma ordem para que eles intencionalmente deixassem as peças no chão para que Ruth pudesse pegar. E nós vemos no verso 17 que ela esteve no campo até a tarde. Ela chegou cedo, provavelmente amanhecendo, 5h pouca da manhã, almoçou, porque foi convidada a almoçar por Boaz, junto com os seus servos, os segadores, e ela ficou até praticamente o fim da tarde, junto no campo, trabalhando. Foi quase 1 efa de cevada que ela levou para casa. Efa aqui, ou efá, tem essas duas pronúncias, é uma medida da época, tá? Equivale a mais ou menos 13 quilos, tá? Então ela levou só de cevada 13 quilos, por causa da bondade e misericórdia de Boaz. Nós vemos essa generosidade. E no verso 18, e agora é o bloco para nós caminharmos até o fim, para fecharmos essa parte da narrativa, tomou e veio à cidade, quem? Ruth. E viu sua sogra o que havia apanhado e também o que lhe sobejara depois de fartar-se. Tirou e deu à sua sogra. Ela não esquece Noemi. Ela comeu lá o que sobrou da fartura, ela guardou também o alimento para levar para Noemi. É uma pessoa que está cuidando da sua sogra, da sua família. Ela se preocupa com Noemi. E então Noemi questiona: onde colheste hoje? Imagina, a gente consegue imaginar a cena, ela entrando com um saco de 13 quilos de cevada, uma mulher arrastando um pesado, 13 quilos, chegando em casa, a Noemi, que estava amargurada no capítulo 1, entendendo que agora só na misericórdia que ela ia conseguir alguma coisa, o marido morreu, filhos morreram, está desamparada, vai passar fome, e aí entra Ruth na porta com 13 quilos de cevada, trazendo mais o resto do alimento que sobrou. Noemi pergunta: onde foi que você esteve? Em qual campo você esteve para conseguir tanta fartura assim? Porque o ato de rebuscar, irmãos, era comum não ter tanta fartura assim. Era o resto que sobrava. E ela questiona onde que teve. E aí Ruth conta toda a história que nós vimos aqui, de quem foi, onde ela esteve, no campo de Boaz. E aí, então, ela explica quem é Boaz, que até então Ruth não sabia que Boaz era parente de Elimeleque, parente de Noemi também. E aqui nós vemos que Ruth explica, Noemi explica para Ruth quem era ele, né? Quem é esse homem chamado Boaz. Verso 20, Noemi disse então à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Olha a conversão de comportamento de Noemi, Mara, amargurada. Ela estava amargurada no final do capítulo 1, agora ela já está falando e reconhecendo a benevolência do Senhor, do Deus de Israel. Veja, a benevolência de Deus não é somente para com os vivos, mas até mesmo para com os mortos, porque nós estamos falando de viúvas. A benevolência para com os mortos alcança também os vivos. Nesse sentido, dos herdeiros. Disse-lhe mais Noemi: esse homem, tem esse homem que você esteve no campo, chamado Boaz? Então, ele é um dos parentes chegado e um dentre nossos resgatadores. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. O que são os resgatadores? Naquela época, as mulheres, quando não tinham o amparo dos seus maridos, no caso delas, não tinham mais marido, não tinham mais uma figura do homem, existia uma ordem da parte de Deus que o parentesco mais próximo, homem, deveria assumir a responsabilidade para manter aquela família.
E nós vemos vários tipos de ordens que envolvem isso que nós vamos ver no próximo capítulo. Tá? Então, resgatador são os homens que vão acolher essa família e vão ser vai ser o provedor delas. Certo? Então, Boaz está dentre outros parentes. Nós vamos ver que Boaz não é o primeiro na ordem, mas na providência divina ele vai acabar assumindo, mas ele não é o primeiro da ordem. Existiam outros na frente, nessa ordem que deveria assumir o compromisso com Ruth e com Noemi. Tá? Então, nós vemos aqui o cuidado de Deus e ela fala, olha, esse homem bondoso, esse homem compassivo, ele está entre um dos nossos resgatadores. E com essa fala, ela demonstra uma esperança. Aquela mulher amargurada do capítulo 1, a viúva, sem os seus filhos, agora consegue enxergar uma esperança, porque esse homem que fez com que Ruth entrasse com 3 quilos de cevada e com fartura dentro de casa, é o homem que está listado entre aqueles que podem assumir a nossa família como resgatador. Então, nada aqui é por acaso que o narrador, que o escritor está colocando para nós. E a Ruth continuou, verso 21, também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tem. Disse Noemi a sua nora, Ruth, bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem, o risco que nós vimos que Ruth estava correndo. Noemi só confirma isso. E verso 23, assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Provavelmente aqui, esse período da cega durava 3 meses. Então ela trabalhou por 3 meses no campo, rebuscando aquilo que sobrava dos servos dos segadores. 3 meses trabalhando. Acabou o período de cega dos 3 meses, ela voltou e ficou com a sua sogra, agora com alimentos em casa, para passar esse período. Então nós vemos o cuidado e o trabalho de tudo isso, né? É importante, eu até anotei aqui, que a amargurada Noemi, que antes disse que não estava mais, não encontrou benevolência da parte do Senhor, ela vê essa benevolência e no Salmos 27, capítulo 10, vai dizer que, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O Senhor não se esquece dos seus. Ainda que os nossos pais naturais, ainda que os nossos pais se esqueçam de nós, no Senhor nós temos amparo. E foi o que Noemi e Ruth estão experimentando. O amparo na terra do pão, Belém. A misericórdia, a graça do Senhor é manifestada. E agora nós vamos para algumas aplicações, irmãos. É importante aqui algumas aplicações, porque nós temos que organizar aqui como uma aplicação para nós, que nós podemos extrair para a nossa vida agora, e uma aplicação maior, de modo espiritual, que nós podemos extrair. A primeira aplicação aqui é focada em Ruth. E como nós temos um enfoque em Ruth, nós vamos falar dessa aplicação para as mulheres. Então, para as irmãs que estão presentes, fica uma aplicação específica para vocês. Nós vemos no exemplo de Ruth, um exemplo de mulher virtuosa. E nós vamos ler, os irmãos podem abrir aí, as irmãs também, todos, né? Provérbios capítulo 31, verso 10, que vai falar da mulher virtuosa. Provérbios 31, verso 10. É verdade que as irmãs, lutam pelo que existe chamado movimento feminista. É bem verdade que esse movimento não é um movimento que glorifica a Deus, muito pelo contrário. É um movimento que tem colocado grande peso sobre as mulheres. É um movimento que está envolvido com a revolução sexual, está envolvido em grande parte com um grande número de divórcios. Então nós temos que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se por um lado nós temos esse movimento feminista que tem contaminado o pensamento de muitas mulheres cristãs, por outro, a resposta a isso não é um extremo. Qual seria o extremo? Aquilo que não está na palavra de Deus. Então, muitas vezes, em alguns movimentos, até mesmo reformados,
nós temos as mulheres sendo colocadas em um plano que não é o plano nem a dignidade que Deus dá às mulheres, que Cristo dá às mulheres. Nós vimos no livro de Esther o papel de uma mulher, o papel importantíssimo de Esther. Temos visto o papel de Ruth, e muitas vezes as mulheres têm sido reduzidas a apenas um trabalho dentro do lar, onde, ok, realmente é importantíssimo, mas não se reduz a isso. Quando nós vamos ler Provérbios 31, como temos visto em Ruth, Ruth não é uma mulher que está parada. Ela não está lá esperando as coisas caírem do céu. Ela é uma mulher que ela está estendendo a manga e está entendendo que se ela não for à luta, não for trabalhar, não tem alimento em casa. Sim, ela está numa circunstância sem um provedor, sem um homem. Mas a mulher de Provérbios 31, o exemplo de mulher virtuosa, ela tem o seu marido. E ela trabalha. Ela administra o lar. Qual é o ensino aqui que deve ficar para as mulheres? É que a mulher virtuosa, a mulher que entende o papel e o local onde Deus a colocou, ela entende que ela deve amar a sua família. E amar a sua família, amar a Deus acima de todas as coisas, e por causa disso, amar o seu marido, amar os seus filhos, vai fazer com que ela não haja de modo preguiçoso. Vai fazer com que ela não haja na passividade. Mas ela entende que o marido depende dela. Ela entende que os filhos dependem dela. Ela entende que Deus coloca sobre ela uma responsabilidade onde ela tem um dever de edificar o lar. Ela tem um dever de edificar o lar. Vamos ler Provérbios 31, a partir do verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela não está em casa esperando o seu marido que tem boa propriedade. Nós vamos ver que ela é rica. O material e os tecidos que fala de púrpura demonstra que ela faz parte da alta elite de Israel. E ela não está, como vamos dizer a expressão, né, como uma dondoca em casa, sem fazer nada porque o seu marido é rico. Mas ela faz o quê? Ela busca o lã e linho e de bom grado ela trabalha com as mãos. Ela é como um navio mercante, de longe ela traz o seu pão, ela está indo trazer o pão, ela está buscando o pão. E ainda à noite, ou seja, de madrugada, ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela está administrando lá. Veja, mais um fato que demonstra que ela era rica, ela tinha escravos, servos. Ela administra as suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Ela não só examina, ela está buscando novas propriedades, ela está examinando, ela está investigando, ela está estudando e ela está adquirindo bens para a sua família. Cinge os lombos, planta uma vinha com rendas do seu trabalho, verso 16, verso 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e sua lâmpada não se apaga de noite. Ela estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Ela, além de administrar o lar, além de administrar os servos, ela ainda se preocupa com os necessitados. Ela está preocupada com aquele que não tem o que comer. No tocante à sua casa, não teme a neve, ela não teme o frio. Por quê? Pois todos andam vestidos de lã escarlate. São todos bem vestidos, bem agasalhados por causa dela. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura, tecidos caros. Seu marido, ele é estimado entre os juízes. Ou seja, ele é um homem que está lá fora trabalhando, servindo a sociedade como juiz. Ele não é um preguiçoso. Ele também está trabalhando. Quando se assenta com os anciãos da terra, ela faz roupa de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, ela não anda ansiosa, porque ela está trabalhando, ela está fazendo as coisas, ela está arrumando, ela está se antecipando, ela está planejando. Então ela não se preocupa, ela confia de que o Senhor bate cada dia o seu próprio mal, porque ela demonstra ser uma mulher sábia, uma mulher que edifica o lar. Ela fala aqui, verso 26, com sabedoria. A instrução da bondade está na sua língua.
Veja essa mulher, ela está trabalhando, ela está cuidando dos filhos, ela está honrando o seu marido, ele é bem visto entre os juízes quando assenta por causa dela. Ela edifica o lar, ela trabalha. E não somente isso, quando ela abre a boca, ela fala com sabedoria. Ela traz instrução da bondade. Ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela não come o pão da preguiça, ela não está em casa, enquanto o marido está trabalhando em casa sem nada a fazer. Ela busca o que fazer. Ela não come o pão da preguiça. O dever de trabalhar, irmãos, quando nós vemos lá em Gênesis, o trabalho não braçal do homem, mas tanto o homem quanto a mulher foram chamados ao labor, a trabalhar em casa, onde quer que seja, não ficar na preguiça. A preguiça, seja do homem, seja da mulher, é pecado. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Esse é o modelo da mulher virtuosa. Muitas vezes nós esquecemos da palavra de Deus e começamos a ouvir pessoas que podem ser referência em determinados temas, que dizem ou fomentam uma coisa que a palavra de Deus não está fomentando. As mulheres têm um papel fundamental. Olha a dignidade dessa mulher virtuosa. Ela trabalha. Então, a resposta ao feminismo não é a passividade, ficar trancado dentro de casa, sem trabalhar, entendendo que é o marido que é o provedor, ele que se vire. Se o marido não chamar para o devocional, amém, vida que segue. Afinal, ele que tem o dever de pastorear a família. Se ele não faz, eu também não contribuo. E nós vemos uma responsabilidade que é colocada sobre o homem por parte do Senhor, mas que não tira a responsabilidade da mulher que tem a dela, como auxiliadora desse pastor da família. Como aquele, sim, que tem que suar, trabalhar e prover a casa, mas também que entende que tem uma mulher que está como auxiliadora, que não descansa enquanto a casa não está alinhada, que não descansa enquanto os seus filhos estão arrumados e estão bem, porque o marido não está em casa com preguiça, ele está fora trabalhando. Ela se ocupa. Hoje, no nosso tempo, as mulheres também que trabalham fora, que têm as suas ocupações seculares também, que não podem esquecer a ênfase da criação dos filhos, do cuidado com o seu marido, com o lar, mas que também trabalham fora. Olha a dignidade da mulher. E às vezes nós reduzimos o papel da mulher a um papel que por Cristo e por Deus não é reduzido. A mulher, ela edifica o lar. A mulher, quando o homem está fraco, ela relembra ele as suas funções. Ela relembra ele o seu dever. Quando o marido se encontra fraco, ela chama ele para fazer o devocional, porque entende que a família e os filhos dependem desse alimento espiritual. E ela entende que às vezes o marido pode, como pecador que é, estar cansado. Mas ela edifica o lar. Ela lembra ele. Ela estimula ele a manter-se fiel e disciplinado nos seus compromissos. Ela não age com passividade. Essa é a mulher virtuosa, a mulher que nós vimos aqui, Ruth tem sido, uma moabita, a mulher que nós vimos aqui em Provérbios 31, e a mulher que as irmãs devem ter como referência, terem cuidado com os discursos. A palavra de Deus tem as respostas. Busquem em Provérbios 31, busquem em Esther, busquem em Ruth, um modelo de uma mulher que glorifica a Deus, um modelo de uma mulher que não aceita ser colocado num lugar onde o Deus não coloca. Deus tem colocado vocês, irmãs, num lugar de excelência, num lugar não acima dos homens, num lugar com papéis diferentes dos homens. Afinal de contas, diante de Deus, homem e mulher não há diferença de dignidade. Ambos são iguais diante de Deus, apenas com papéis, responsabilidades bem definidos pelo próprio Deus, mas que o Senhor cobra de nós, homens, como cobrará das irmãs no dia do juízo. Cuidado! Não achem que no juízo, diante de Deus, vai poder falar que foi o meu marido, não fez.
Eu não li a Bíblia nem fiz devocional porque o meu marido não fez. Eu estou fraco espiritualmente porque meu marido não me pastoreia. Há um aspecto familiar, mas não esqueçamos, a fé tem o seu aspecto individual. E a mulher forte espiritualmente vai fortalecer também o seu marido, que muitas vezes, como pecador, pode se encontrar fraco. E assim, ambos vão sendo fortalecidos e cooperando para que aquela família cresça em graça e conhecimento no Senhor. Mas nós, os homens, também somos alvos da palavra de Deus. Porque se as mulheres têm Ruth como modelo, e a mulher virtuosa de Provérbios 31, nós temos como exemplo Boaz. Boaz se apresenta como um homem bondoso, um homem que lida bem com as palavras. Ele fala de forma carinhosa, ele fala de forma sensível, ele fala de forma sutil. Ele não é uma pessoa áspera, ele não é uma pessoa que trata nem a sua esposa, mas uma estrangeira na sua terra com palavras duras, mas ele demonstra compaixão e bondade. E nós, os homens casados e os homens que irão casar, nós devemos ser lembrados disso, porque muitas vezes nós somos encontrados por causa do dia a dia, do trabalho, das nossos problemas a ser resolvidos, nós somos encontrados sem paciência com as nossas esposas. Isso é pecado. Nós somos encontrados muitas vezes não trazendo palavras afáveis, não trazendo palavras de bondade e de compaixão, mas às vezes palavras ríspidas e duras. Nós pecamos contra Deus primeiro e pecamos contra as nossas esposas. Porque o exemplo que nós temos é Boaz, é que nós vamos conectar Boaz a Cristo. O exemplo maior de varonilidade é o Senhor Jesus Cristo. Um homem perfeito, um varão perfeito, onde nós encontramos um exemplo do que é ser homem. Nós temos os nossos papéis, nós somos chamados, assim como as mulheres, nós somos chamados não à preguiça, mas ao trabalho, ao labor. Nós somos chamados a trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa. Olha a consequência da falta de um homem, olha que sujeitou Ruth pela falta de um homem em casa, por causa das circunstâncias. Nós, como trabalhamos e mantemos o nosso lar, nós estamos protegendo a nossa família. Nós estamos mantendo a nossa família. O Senhor nos chamou para isso. Ele nos deu esse papel de pastor, Ele nos deu esse papel de sacerdote do lar. Então, muitas vezes, nós nos esquecemos disso. E aqui eu conecto também os nossos compromissos, nós homens, os nossos compromissos com a Igreja de Cristo. Nós somos chamados a ser aqueles que estimulam as nossas esposas. E muitas vezes nós não temos arcado com os nossos compromissos, nós somos aqueles que cedem, em vez de ser aqueles que estimulam as nossas esposas aos compromissos e exercícios espirituais. Cai sobre nós o dever de responder pelo lar, sim. As mulheres têm os seus deveres, como foi dito aqui, mas nós temos os nossos. Deveres que nós vamos prestar a Cristo. Como temos cuidado das nossas esposas? Como temos cuidado dos nossos filhos? Como temos cuidado do nosso lar? Temos glorificado a Deus nos detalhes que nós temos feito? Ou temos sido homens omissos? De repente presentes no sustento físico, mas ausentes e omissos no sustento emocional. E acima de tudo no sustento espiritual. Que não alimenta espiritualmente a sua esposa. Nós temos também os nossos deveres. E aí nós conectamos Boaz a Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor? Esqueci de anotar só o texto. Texto de João. Vamos abrir no Evangelho de João. Capítulo 4, João capítulo 4, vamos ler a partir do verso 6, aqui é algo semelhante. Boaz se encontrou com uma estrangeira, Ruth, a moabita. Cristo aqui se encontra com uma samaritana, uma mulher também que não fazia parte de Israel, onde nós temos aquele contexto cultural, sociocultural, de que eles eram desprezados pelos judeus, por causa da sua origem, a questão de Jacó. Vamos ler então o verso 6 em diante, João capítulo 4. Estava ali a fonte de Jacó, Cristo,
Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela ficou tão surpresa como Ruth também ficou ao ser recebida por Boaz. Como ele dispensa essas palavras por uma estrangeira, uma moabita? Verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, sempre a causa adversativa, como nós vemos em Efésios, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui, como eu disse, a aplicação mais profunda, que é a aplicação espiritual. Assim como Boaz encontrou com Ruth, o nosso Senhor Jesus Cristo, descendente de Boaz, descendente de Ruth, da linhagem de Davi, se encontra com essa mulher samaritana. Mas veja, as palavras de Cristo são muito mais profundas do que as palavras de Boaz para com Ruth. Porque Boaz tratou de coisas temporárias. Cristo dispensa à mulher samaritana a água viva. Cristo dispensa à mulher samaritana uma água que ela beberia e jamais voltaria a ter sede. Esse é o exemplo. E não somente isso, Cristo aponta para o sacrifício dele, porque ele tem dito: hoje existem judeus e samaritanos, mas haverá um tempo de vir, ele está próximo, que não adorareis mais lá ou cá, mas todos adorarão a Deus em espírito e em verdade. E quando se cumpre isso? Cumpre quando Cristo derrama o seu sangue por nós. Quando o sangue dele é derramado por nós, essa separação entre judeus, gentios, judeus, samaritanos, não existem mais. Agora todos nós fazemos parte de um povo. Nós somos chamados a beber dessa água, a água da vida. Cristo é essa água. Cristo é a fonte que jorra a água. Nele, se nós bebemos dessa água, nós não voltamos a ter sede. Nós estamos saciados. Assim como Ruth, ela se alimentou e ela se fartou daquele banquete oferecido por Boaz, mas em algum momento ela voltou a ter fome. Cristo nos chama a beber e a nos fartarmos nele, e nele não cessa. Os benefícios espirituais, as bênçãos que nós encontramos em Cristo não tem fim, não se esgota, é fonte inesgotável. Nós somos chamados a lembrar disso, que em Cristo nós temos acesso a uma água que não acaba. E se tem entre nós alguém que ainda não creu em Cristo, que ainda não tem experimentado beber dessa água, apesar de estar na igreja, apesar de estar aqui, se esqueceu por um momento que Cristo satisfaz,
que Cristo nos alimenta espiritualmente, além de nos prover na sua soberania e providência fisicamente. Mas se nós temos esquecido, nós somos lembrados pela palavra de Deus. Assim como Boaz foi o nutridor de Ruth e Noemi, Cristo é o nutridor da sua igreja. Cristo é o mantenedor da sua igreja. Cristo é, como Boaz vai ser na narrativa, ele é e foi o nosso resgatador. Ele nos resgatou. Que possamos lembrar dessa conexão que nós fazemos da palavra de Deus, porque essa é a beleza. Nós vemos Cristo em toda a palavra. Nós vemos Cristo em toda a palavra. Se nós expomos o Antigo Testamento e não vemos Cristo, tem um problema conosco e nós acabamos sendo como um judeu, né? E não como um cristão. Mas olha a beleza da narrativa, a bênção que comunica a nós, e nós seremos, pela graça do Senhor, alimentados mais à frente com os novos capítulos de Ruth e Boaz. Que o Senhor fale aos nossos corações, que venhamos lembrar das nossas tarefas, das nossas responsabilidades como homens, lembrando de Cristo acima de tudo, lembrando de Boaz, e as mulheres lembrando de Ruth, lembrando da mulher virtuosa de Provérbios 31. E assim, uma família ela cresce na graça do conhecimento, onde não há um conflito, uma luta entre gêneros, mas sim os dois exercendo seus papéis para a glória de Deus, para o bem da família e para a nutrição individual de cada um. Essa é a família instituída por Deus. E nós devemos zelar por ela, porque o Senhor trabalha conosco primeiro na família. E se nós estamos encontrando tantos males na nossa sociedade, é porque a família faliu. Que o Senhor resgate novamente a família e os seus valores. E isso só é encontrado em Cristo. Se as famílias não vão a Cristo, elas não vão ter socorro. Amém? Vamos orar. Senhor, te